Teve gente que estava sem namorado e voltou namorando. Teve gente que casou no meio da pandemia, né, em março, e ainda tem gente que vai casar agora em julho, né, no meio da pandemia também. Você vê, né? Mas parece que esse período de isolamento foi meio que, não sei se os irmãos sentiram isso, eu pelo menos senti quando voltei hoje, como se fosse ficamos num estágio de limbo, né? Ficamos meio que num universo paralelo, na verdade era outra vida, era outra realidade, era outra coisa. Agora que parece que o negócio está normalizando, não tinha ninguém na rua, então tudo muito estranho. E nesse período eu fui forçado forçado pela circunstância, né? A pregar mais assim na internet, uma coisa que para mim era esquisita, você olhar para a câmera sem ter pessoas, muito estranho mesmo. E fazer lives. Numa dessas lives aí do Instagram foi sobre o que nós esperamos, né, no meio dessa pandemia, como reagimos das pessoas que já tinham uma tendência à depressão, isso aumentou. Mas eu soube que outras conseguiram vencer, né, certos aspectos da depressão. Casais que estavam distantes se aproximaram. Interessante, né? Como Deus, no meio de uma situação difícil, operou essa bênção. Pais e filhos que talvez devido à correria da vida não tinham tempo, ficaram mais próximos, não é verdade? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque numa situação difícil, diferente, atípica, realmente muito ruim, nós podemos ter bênçãos do Senhor. E o povo de Israel teve um momento na vida deles também que eles viveram meio que num limbo, que foi exatamente o cativeiro babilônico. Por conta dos pecados deles, eles foram retirados da terra e foram levados para outra terra, ficaram 70 anos ali, primeiro ali na Babilônia, sobre o Império Babilônico, depois sobre o Império Medo-Persa. Só com Ciro foi que eles retornaram. E é muito interessante um relato no livro de Esdras, capítulo 3, que é o que nós vamos ler, versículo 8. E aí você vai perceber no final desse texto como as reações a esse estágio do limbo, esse estágio esquisito, tanto na vida de Israel como na nossa. Óbvio que o nosso não chegou nem perto de ser um cativeiro, mas para nós, na modernidade, esses 3, 4 meses isolados, foi muito estranho, muito esquisito, era como se estivéssemos noutra realidade. E alguns aproveitaram para a glória de Deus, outros talvez não. Então nós temos que perceber essa bênção. Nós, como crentes em Jesus, nós podemos utilizar até situações difíceis para conhecer mais o Senhor nosso Deus. Olha aqui esse texto, Esdras 3, verso 8. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Henadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Então, a alegria, eles nem tinham construído o templo, eram só os alicerces.
Para você ter uma noção, hoje, os alicerces do templo de Salomão, que foi destruído, é o que hoje se vê lá em Jerusalém como o Muro das Lamentações. Ali não é um muro, ali na verdade é o alicerce. Ali em cima é o espaço do templo, né? Para lá onde tem a Mesquita de Omar, que é aquela cúpula dourada. Então ali é o alicerce do templo de Salomão, que eles reconstruíram aqui. Eles nem tinham feito o templo, mas eles estavam jubilosos e cantando. Óbvio que nós não reconstruímos os alicerces do templo aqui, nem reconstruímos o templo, mas o templo hoje somos nós. Nesse período de isolamento, a igreja ficou dispersa, cada um na sua casa, adorando a Deus. Eu fiquei imaginando se nós estivéssemos num período de perseguição, tentando fugir de pessoas contra o Evangelho, seria parecido. Nós estaríamos nos escondendo, talvez fazendo cultos escondidos, para que não fôssemos presos e não fôssemos mortos por causa da pregação do Evangelho. Graças a Deus não foi isso. Foi somente um isolamento para preservar a saúde de cada um. Mas quando eles voltaram aqui, todos cantaram, louvaram a Deus e se alegraram. Certamente essa é a nossa alegria, por estarmos juntos novamente para adorar e louvar o Senhor presencialmente. Mas enquanto alguns se alegraram, houve outro resultado também, houve outra perspectiva, uma perspectiva mais difícil. Olha o verso 12 do texto. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos que viram a primeira casa choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Então haviam dois gritos ali, gritos de alegria, gritos de choro e de lamento. Então, no momento, às vezes, de crise, sempre nós vamos ter duas perspectivas, pelo menos. Uma perspectiva positiva, uma perspectiva negativa. Graças a Deus, o que a gente tem visto, nós temos visto, são relatos de gratidão, de Deus nos protegendo, o Senhor cuidando de nós, o Senhor nos abençoando. É certo que tememos em algum momento ali, pela incerteza, por não saber o que viria, mas pela graça de Deus, né, já estamos praticamente saindo desse momento de isolamento. Deus queira que continue bem e em breve estaremos normalmente sem máscaras, né, podendo respirar, mas normalmente que a máscara dificulta até a respiração. E o verso 13, para encerrar, diz: de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Então, nesse período de isolamento, nós podemos exercitar o contentamento com Deus. Foi fácil? Não foi fácil. Eu sei que não foi fácil para ninguém, mas sei que podemos exercitar, né, a leitura bíblica, momento de oração, cultos domésticos, e podemos exercitar esse contentamento, essa satisfação, sabendo que Deus está no controle, Deus é soberano. Os irmãos devem ter ouvido que a nossa irmã Valda partiu também nesse momento de isolamento, domingo atrasado, né? A irmã Valda partiu na hora do culto, né? Era domingo, a gente estava fazendo culto, né? Começamos 6h30 e quando terminou o culto, eu fui olhar as mensagens no celular e a mensagem de que ela tinha partido em 7h03, 7h05 ali daquela noite. E a gente sabe que nossa irmã já estava sofrendo há um tempo, já estava tendo muitas dificuldades e que os filhos disseram que, graças a Deus, foi uma partida sem muito sofrimento e ela está hoje com o Senhor. Tivemos também a partida do seu Jimmy, um irmão muito querido na nossa igreja, participou anos e anos aqui na igreja, foi um dos pilares dessa igreja, muitos que talvez não conheceram. Eu conheci pouco o seu Jimmy em relação a outros, mas que foi um homem de Deus que atuou muito aqui e certamente nós colhemos dos frutos da vida dele, da família dele, no trabalho dessa igreja, para a glória de Deus. Partiu também nesse período de isolamento, mas certamente está bem melhor do que nós. Mas de modo geral, todos fomos preservados, guardados e bem cuidados. E aprendemos isso. Dessa vez foi uma pandemia. Não sabemos o que pode acontecer no futuro,
mas a despeito do que vai acontecer, mesmo que seja muito difícil, nós podemos sempre olhar nessas duas perspectivas. Por chorar, por perceber que a provisão de Deus não é como nós gostaríamos. Os mais antigos choraram porque viram que o novo templo ia ser muito menor do que o antigo, ou se alegrar, né, com a provisão que Deus deu. Deus pelo menos deu um novo templo, menor, mais simples, mas deu um novo templo. Então Deus nos dá uma provisão. Nós temos que estar sempre contentes e gratos com a provisão que Deus nos dá. Quando eu era adolescente, um pastor certa vez disse assim: Deus nem sempre dá o bolo, muito menos o confeitado, mas o pão Ele nunca deixa faltar. Então fiquemos sempre contentes com a provisão que Deus nos dá, mesmo nas situações difíceis. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai amado, só temos que te agradecer, porque o Senhor é maravilhoso e tem cuidado de nós. Cuidou de nós nesse momento de dificuldade, cuidou de nós num momento tão complicado nas nossas vidas. Creio que talvez ninguém aqui tenha passado por uma situação assim, mas o Senhor nos fortaleceu, nos animou, nos motivou, mesmo com as nossas fraquezas. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso e soberano sobre tudo. Te agradecemos porque o Senhor tem verdadeiramente operado na tua igreja. E te pedimos, Senhor Deus, força para esse retorno. Certamente alguns irmãos ainda receosos, se preparando para a volta. Que o Senhor, ó Pai, fortaleça cada um, para que no tempo certo voltem para estarmos juntos adorando o teu nome aqui nesta casa. Tudo isso te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso e te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.